Olá, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça naquela mecânica fascinante e, convenhamos, muitas vezes totalmente ignorada da mente humana. Nós vamos destrinchar um conceito incrível baseado nas pesquisas do clássico Poder Sem Limites do Anthony Robbins. E já vou logo avisando, isso aqui não é sobre teoria psicológica abstrata de ficar só no papel, tá? É sobre entender como operar a nossa própria máquina cerebral para conseguir resultados práticos. O foco de hoje é descobrir como assumir o controle absoluto daquela cabine de comando que fica dentro da nossa cabeça. É sobre transformar em tempo real como a gente se sente e, consequentemente, como a gente age no mundo. Vamos nessa? Para começar, vamos direto a uma questão com a qual, honestamente, quase todo mundo pode se identificar. O que acontece quando a voz na mente se torna um maior crítico? Todo mundo conhece muito bem aquele monólogo interno incessante, chato e frustrante, né? Aquela vozinha que julga sem piedade, que fica sussurrando coisas como "ah, não vai dar certo, isso é impossível", ou que simplesmente fica martelando o mesmo problema 1000 vezes. É uma luta universal. O grande ponto que a obra do Robbins levanta é que, infelizmente, a grande maioria das pessoas simplesmente aceita essa voz como uma verdade absoluta, como algo que está totalmente fora do controle consciente. E, bom, esse é o primeiro grande erro. Sabe de uma coisa? O diálogo interno negativo não é só uma distração inofensiva ou um ruído de fundo. Ele literalmente constrói um sofrimento fisiológico real. O texto traz uma revelação que faz cair a ficha. Criar estados de depressão ou de frustração profunda exigem, na verdade, um esforço neurológico gigantesco. Dá muito trabalho para o corpo sustentar tanta negatividade. Uma voz interna insistente desencadeia reações químicas fortíssimas no nosso organismo, esgota nossos níveis de energia, joga nossa postura lá para baixo e cria estados físicos que praticamente garantem o desânimo. Ou seja, não é coisa da cabeça. Isso destrói a biologia de quem está sentindo e afunda a performance do dia a dia. Então, vamos sair um pouquinho da teoria e fazer um experimento mental focado na ação agora mesmo. Pense por um segundo e traga à memória um diálogo interno limitante que seja extremamente familiar. Tente lembrar daquela frase específica que sempre aparece naqueles momentos de pico de estresse. Talvez seja uma voz repetindo "isso não tem como ser feito" ou "sempre acontece a mesma falha". O objetivo aqui é simplesmente isolar essa frase exata na mente. Perceba de onde ela vem, qual é o tom de voz e como ela fica reverberando dentro da cabeça. Bom, o processo de desarmar todo esse mecanismo limitante é um passo a passo surpreendentemente simples. O primeiro passo é identificar e isolar a voz, exatamente isso que a gente acabou de fazer. O segundo passo exige uma intenção clara. A gente precisa ir lá e abaixar o volume dela. É pegar essa voz na mente e deixá-la ativamente mais suave, imaginá-la mais distante, bem mais fraca. E o terceiro passo é alterar o tom e o ritmo. Aqui está a grande sacada de tudo isso. Mudar taticamente o volume, o tom e o ritmo da nossa voz interna pode e costuma eliminar frustrações e reduzir emoções limitantes de forma quase instantânea. E para colocar isso em prática, a gente pode usar contrastes bem extremos. O livro sugere pegar exatamente aquelas mesmas palavras negativas, como a frase "isso não tem como ser feito", e mudar completamente a textura do som. Pega aquele estilo alto, áspero e opressor e transforma, acredite se quiser, em um tom super suave, meio flácido ou até com um ritmo de flerte e bem sensual. É sério. Tentar dizer a mesma frase limitante na cabeça, mas com um tom de voz totalmente sedutor, gera um resultado maluco na hora. A frustração interna simplesmente se dissolve. O cérebro quebra o padrão de negatividade, comprovando que a forma como dizemos as coisas dita a emoção que a gente sente. Mas por que será que um exercício tão simples funciona tão bem? Robbins resume a teoria com uma analogia perfeita. Ele diz que a gente pode pensar no processo de produzir estados emocionais como sendo muito semelhante ao trabalho de um diretor de cinema. Pensa bem, se um cineasta quer criar uma cena de terror, ele aumenta a trilha sonora, joga a iluminação para tons bem frios, coloca uns efeitos de choque de repente. Agora, se ele quer inspirar esperança, ele bota aquela música épica crescendo e ilumina a cena maravilhosamente bem. A mente humana funciona exatamente com essas mesmas regras de produção técnica. Nós podemos e definitivamente devemos assumir a nossa própria ilha de edição mental. E todo esse fluxo de como a gente cria os nossos estados e comportamentos segue uma ordem muito específica.
Tudo começa lá em cima, na mente, com as nossas representações internas, mais especificamente com aquilo que a gente imagina visualmente e o que a gente diz e ouve internamente a cada instante. Esse conteúdo interno vai descendo como se fosse uma cascata e se transforma diretamente no nosso estado fisiológico geral. E é justamente esse estado físico e mental que vai ditar os nossos comportamentos e reações no mundo real. As palavras que falamos, o ritmo da nossa respiração e até o fluxo sanguíneo do corpo. Para consolidar bem isso na cabeça, a gente precisa entender o que significa o termo representações internas. Basicamente, é a forma como as experiências são estruturadas e armazenadas na mente. O ponto-chave aqui é: os seres humanos não reagem à realidade de forma direta ou 100% objetiva. Na verdade, as reações são respostas à maneira como as experiências foram guardadas lá dentro. Qualquer coisa que acontece é filtrada pelos nossos 5 sentidos, virando imagens, sons e sensações físicas, ou seja, os campos visual, auditivo e sinestésico. O evento externo é só o gatilho, a representação interna é o que realmente fabrica a nossa emoção. E é aqui que a mágica acontece. O ponto exato onde a gente consegue fazer mudanças reais está no próximo nível de detalhe, as submodalidades. Calma, o nome parece complicado, mas pensa assim. Se o visual e o auditivo são as grandes caixas de informação, as submodalidades são os ingredientes finamente ajustados dentro delas. São os botõezinhos rotativos no nosso painel de controle da mente. No campo visual, uma submodalidade é o quanto uma imagem mental é brilhante, colorida ou se está perto ou longe. No campo auditivo, é literalmente o volume ou a nitidez de um som em uma lembrança específica. Saber quais são essas alavancas é fundamental, e as submodalidades auditivas são ferramentas incrivelmente poderosas. Quais são elas? Volume, ritmo, tom, timbre e a velocidade. Pensa com a gente, se uma lembrança ruim exerce muita influência sobre as emoções, quase sempre é porque, neurologicamente, ela está com um volume altíssimo, um ritmo muito agressivo ou um timbre autoritário. Pegar esse áudio mental e alterar a velocidade da voz, tipo transformar frases curtas e secas em uma fala muito arrastada, lerda e super monótona, rouba, no mesmo instante, todo o peso negativo daquela memória. É literalmente o poder da edição em ação. A dinâmica de tudo isso é igualzinha a comandar uma cozinha profissional. Mudar os ingredientes mentais altera de forma super precisa e previsível o resultado emocional que sai do forno. O estudo defende uma tese fantástica. Se a gente duplicar ações mentais específicas, tipo ajustar os botões de áudio e as lentes de uma imagem no cérebro para simular alegria, a gente vai invariavelmente duplicar o estado emocional correspondente no nosso próprio corpo. O verdadeiro domínio das emoções não tem nada a ver com lutar contra elas cegamente. É sobre aprender a manipular com destreza esses pequenos ingredientes sensoriais internos. E é por causa dessa mecânica maravilhosa que esse modelo acaba sendo uma ruptura enorme em relação a muitas terapias mais antigas. É um baita contraste de abordagens. Forçar alguém a voltar ao passado e reviver dores e traumas de novo, na esperança de esvaziar a dor, muitas vezes só coloca o cérebro no pior estado possível. E pior, reforça ainda mais os caminhos neurais daquele sofrimento. O caminho mais inteligente e eficaz é focar não no conteúdo do que machuca, mas na estrutura de como o cérebro representa essa memória. Mudar a cor de uma memória ruim para preto e branco, ou abafar completamente o som dela, permite contornar um sofrimento gigantesco com um nível de eficiência altíssimo. O que nos traz a grande conclusão da nossa análise. No fim das contas, o domínio emocional é pura edição mental consciente. A gente não precisa agir como os cãezinhos daquele experimento de Pavlov, reagindo de forma automática e condicionada aos gatilhos enraizados no passado. Nós temos a capacidade inata de viver de forma deliberada. A gente pode simplesmente entrar na cabine de comando da própria cabeça e escolher com total autonomia, alterar as telas, mudar as cores e remixar os sons que estão rodando na nossa própria mente. Então, para encerrar, fica aquela provocação essencial. Qual é a representação interna limitante que vai ser redesenhada a partir de agora? Lembre-se, o acesso a cadeiras de diretor do seu próprio estúdio mental está sempre liberado. Experimentar o simples ato de abaixar o volume daquela velha voz crítica chata ou mudar de propósito o ritmo de uma lembrança ansiosa pode ser o primeiro e mais importante passo para desbloquear emoções completamente novas e impulsionar ações incríveis na vida real. O poder ilimitado reside de verdade nos pequenos detalhes de como a gente decide pensar. Muito obrigado por acompanhar essa jornada mental e até a próxima!